Pronto, estamos começando a gravação. O tema de hoje, que a gente vai conversar com a Karina Vasconcelos, que ainda não chegou, é um tema daqueles difíceis, penso eu. A gente vive em um Brasil onde as pessoas discordam bastante, e muitas vezes essas discordâncias não são porque elas não se entendem, não, até elas se compreendem, só que elas têm princípios e elas têm valores muito diferentes. Então, a minha pergunta, eu encontrei Karina na praça de alimentação, e a minha pergunta foi exatamente por aí. Quer dizer, se as pessoas veem o consenso e a conciliação como algo impossível no Brasil. Olha, eu convidei algumas pessoas falando sobre consenso e conciliação. Aí elas me retornavam com perguntas do tipo: mas não pode haver consenso. Na verdade, olha o que aconteceu com os fundos de previdência, com os aposentados, e falavam de uma maneira muito raivosa. Eu fico pensando, nós estamos aqui com uma pessoa muito experiente, né? Além de todos vocês, mas uma pessoa muito experiente que foi presidente de um tribunal regional, federal, que ocupou cargo em ministério, que é a doutora Margarida Cantarelli, que já conversou conosco, teve muito boa vontade em nos atender, não é? E eu fico, sabe, doutora Margarida, assim, muito surpreso. Eu não vejo um ambiente propício para consenso, embora eu ache tão importante que haja consenso, conciliação. Eu vejo um ambiente de muita guerra. Até quando eu falo de consenso, a resposta que eu tenho não é sobre o consenso, mas é sobre aquele desvio que aconteceu ali, é sobre o ministro tal que está recebendo um determinado valor, e eu sinto um ambiente de guerra. Eu estou errado, é possível consenso, doutora Margarida. A senhora que esteve à frente de um tribunal que pautou pelo consenso, não é, em grande medida. A doutora Margarida Cantarelli deve lembrar da doutora Nilceia, que era uma entusiasta aqui de um centro de consensos junto à Caixa Econômica. Será que isso ficou no passado? Não tem mais possibilidade de consenso, doutora Margarida? Olhe, eu acredito muito na conciliação, no consenso. Você, como se referiu, em 2003, nós iniciamos aí no tribunal, aliás, na seção judiciária de Pernambuco, com a doutora Nilceia Maggi à frente, e conseguimos coisas excelentes. Não, inclusive, há um símbolo, há um quadro que foi pintado por encomenda da doutora, hoje desembargadora Germana Moraes, que era diretora do foro da seção judiciária de Fortaleza, e tivemos ótimos resultados em Pernambuco, no Ceará, no Rio Grande do Norte, Paraíba, todos os estados da região, Sergipe, com o desembargador depois Carlos Rebelo, hoje também aposentado como eu, e há histórias fantásticas que me emocionam até hoje, de fruto da conciliação. Então, eu entendo que a importância da conciliação é maior porque não há vencidos. A natureza humana não aceita perder facilmente. E há aquele ânimo de recorrer, de sempre procurar provar a sua verdade ou o seu direito a qualquer custo. Olha, quando chegar na hora de suspender, você me avise. Viu, Hélio? Eu fico inteiramente à vontade. Não, perfeito. Então, eu acho que a conciliação veio exatamente atender isso, porque a conciliação, cada um cede e a cessão é voluntária, não é imposta. Então, o resultado, no resultado, não há vencidos nem vencedores. Todos duas partes, ou muitas partes, são vencedoras, porque cada um cedeu no que pôde ou no que admitiu para que se chegasse a um acordo. O acordo a- que leva à paz social. Isso no âmbito interno das pequenas coisas, de um apartamento do conjunto habitacional X ou Y, como entre os países, nas regiões,
de uma forma mais ampla. Você sabe que minha formação sempre foi de direito internacional. Certo. E eu me senti assim muito triste, depois de mais de 50 anos de magistério, ver o que está acontecendo no mundo, as Perfeito. guerras, aonde a falta de conciliação, a falta do consenso, a falta de cada um ceder um pouco para que se possa conviver em paz, vem para todo lado. E um dia eu estava realmente muito abalada, não vou dizer deprimida, que eu não sou chegada a isso, você sabe, mas estava Certo. triste e pensando: "Meu Deus, eu perdi 50 anos, passei 50 anos da minha vida ensinando, procurando transmitir a paz, a conciliação, o acordo entre os países, como para se chegar a uma justiça internacional, e estou vendo isso agora, será que eu perdi a minha vida acadêmica Eu e sei. nada, nenhum fruto colhi?" De repente, o locutor da televisão disse: "Vai falar o embaixador do Brasil junto à Palestina, na Palestina". E quando apareceu a sala, de onde ele ia falar, a parede tinha várias xilogravuras de J. Borges. Eu disse: "Bom, não é Certo. possível, J. Borges daí na Palestina tem alguma coisa". E apareceu Alessandro Candeias, que tinha sido ex-aluno da Faculdade de Direito, meu ex-aluno, e que era muito próximo a mim, depois ingressou na carreira diplomática e sempre sabíamos um do outro. E eu não sabia que ele estava lá na Palestina. E então ele contou que pôde salvar todos os brasileiros. Nenhum brasileiro morreu nesse conflito. O Perfeito. esforço que ele fez, que transformou num livro, que foi lançado recentemente aqui no Recife, lá na Faculdade de Direito, onde ele conta o esforço, porque a manchete que ele não gostaria de ver nos jornais ou de ouvir seria: "Morreu um brasileiro na guerra". Certo. Então, todo o esforço para conseguir salvar, os nossos compatriotas, ele fez e mais de 1.000 pessoas, saíram a salvo de lá, onde ele conta várias histórias, vários desafios que teve. Mas a gente vê que a conciliação, em todos os níveis, desde a doméstica, em casa, do casal, da família, até no espaço maior das Nações Unidas, das regiões, isso é absolutamente necessário para a paz. Essa é uma paz positiva, que é consenso, que é colaboração, que é cooperação. Porque essa paz que estão propondo, trégua, que é apenas a ausência da guerra, é uma paz negativa. É uma paz que a qualquer momento pode ser violada, porque está em cima de bases extremamente frágeis. A conciliação é que permite uma paz positiva em todos os níveis da sociedade, da micro, que é a doméstica na nossa casa, até a macro, do grande concerto das nações. Então, é essa visão que eu tive, foi isso que eu procurei fazer no tribunal, na presidência, que contei com diretores de fórum de todas as regiões e conseguimos histórias comoventes. Não é o caso aqui agora, nós estamos esperando a conferencista, mas há coisas que eu não consigo esquecer. Eu me recordo que um dia fui ao Ceará para entregar cerca de 80 cartas, para levantamento da penhora, enfim, para liberar o imóvel definitivamente. E dentre as pessoas que vinham, eu e Germana, e Nilceia, íamos entregando assim aqueles documentos já, autorização, uma senhora que não deu para nem perceber a fisionomia, me abraçou calorosamente e disse: "Há 20 anos eu não sei o que é dormir uma noite em paz. Essa será a primeira em 20 anos, sempre esperando perder a minha casa, o apartamento que era o sonho da minha vida e o que eu me esforcei tanto para conseguir". Olha, eu não sei quem é essa senhora, não sei o nome, nem acho que não encontrarei mais,
mas isso nunca saiu da minha cabeça. Certo. A pessoa que durante 20 anos vive sobressaltada, que não consegue dormir uma noite em paz, e de repente, uma folha de papel, ela recobra o seu eu, a sua identidade, a sua existência tranquila, vale tudo que a gente fez ou tudo que não conseguiu fazer, mas se esforçou para isso. Em Perfeito. Sergipe, nós fomos entregar no próprio conjunto habitacional e uma das famílias resolveu, eles escolheram em qual casa nós iríamos depois. O ministro Castro Meira, na época, nosso colega do tribunal, e que era de Sergipe, não é? Da Bahia, mas aqui no tribunal a gente considerava como representante de Sergipe, foi e viu. Olha, Hélio, eles serviram um refrigerante, não tinha dois copos iguais, o que significa que as famílias se reuniram e cada um Certo. deve ter emprestado um copo para eles poderem nos oferecer água e um refrigerante. Isso é muito comovedor, porque representa a união daquelas famílias em torno do ideal da casa própria. E isso vai até em torno da sua terra, do seu país, dentro das fronteiras a que cada povo se acha com direito a ter a sua soberania. Então, são essas histórias que justificam se lutar cada vez mais pela conciliação, porque Perfeito. através dela nós vamos alcançar a paz social. É isso que nós buscamos. Perfeito, doutora Margarida. Eu queria realmente registrar isso, né? Quantas e quantas conciliações foram feitas na Justiça Federal a partir da obtenção dos imóveis das famílias. Então, é algo tão importante conseguir um imóvel para uma família. Nós estamos aqui com o professor Júlio Tormenta, de Portugal. Eu também queria perguntar, sabe, doutora Margarida, para o professor Júlio, que sempre nos ajuda participando das lives, deve fazer a apresentação de um livro, aquela sequência de livros que eu venho tentando desenvolver, né? Eu notei que quando eu convidei o pessoal para falar sobre conciliação, consenso, doutora Margarida, eu fui recebido assim, de maneira meio estranha, as pessoas falando sempre em guerra, falando sempre em confronto, falando sempre em coisas ruins. Eu pensei, será que isso não adoece? Porque isso me adoece, tá bom? Isso me adoece, quer dizer, tudo que a gente vai tentando falar em consenso e as pessoas foi uma verdadeira metralhadora giratória contra a proposta do tema que a Karina ainda está em reunião, está para desenvolver. E eu não sei, doutor Marco, vamos perguntar um pouco, doutor Júlio, lá de Portugal, né? Como é que é isso? Também, esse tema em Portugal, doutora Margarida constantemente, não é? Constantemente vai a Portugal, né, doutora Margarida? Está com o microfone fechado. Sim, claro, constantemente eu vou lá visitar os amigos em Lisboa, no Porto, em Braga, toda parte, Ah, e me sinto muito bem, gosto imensamente de ir. Lamento que agora no inverno eu fique um tanto receosa por conta da idade, eu já estou preferindo ir na primavera, que a temperatura está mais amena tô entendendo. e vejo Portugal nas flores, na estrada, que eu amo tanto aquele país. Então, doutor Júlio, esse Ora, sentimento de guerra, esse sentimento de confronto, a gente tenta falar alguma coisa, porque não é que não existem as coisas negativas, nem o queira esconder, não é isso. Mas isso em Portugal, como é que está? Quer dizer, também está muito aflorado, as pessoas não querem nem falar sobre conciliação, sobre consenso. O que é que o senhor me diz a respeito de Portugal, doutor Júlio? boa noite a todos. Mais uma vez, professor Hélio, quero agradecer a possibilidade de participar nestes eventos, porque para mim é uma riqueza do ponto de vista intelectual e não só, e na minha formação, ouvir experiências do país irmão, porque raramente tenho acesso, como sabe o professor Hélio,
a este tipo de eventos e desta experiência. Relativamente ao tema em concreto, eu não tenho muita experiência na minha vida como académico e jurista. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: Portugal está, infelizmente, a atravessar uma situação em que, a nível da sociedade, a sociedade tem muitos, estão a aparecer muitos extremismos. A questão da dignidade humana começa agora pela primeira vez a ser muito enfatizada e portanto, este tema da conciliação não é um tema que nós aqui em Portugal, pelo menos que eu me tenha apercebido, nos tenhamos debruçado muito. Porquê? Porque, infelizmente, e não sei se sabem, ainda ontem ou anteontem, o Economist, em termos de Europa, o Portugal apareceu como o número 1 em termos de objetivos económicos. Mas o que se assiste, mas isso também dependeu dos critérios que foram usados para esse ranking. Agora, o que se assiste é uma desigualdade social cada vez maior. E, portanto, estas questões de resolvermos os litígios através da conciliação não é um tema que seja muito da agenda política. Nós temos, efetivamente, por exemplo, a nível penal, o Instituto da Mediação. Temos, a nível tributário, não é bem conciliação, mas é para evitar até a quantidade de processos, a arbitragem tributária, que não é bem uma conciliação, é diferente, mas este tema em si em Portugal não é muito debatido. Não é muito fruto, precisamente, das tendências que a sociedade está a passar. Por exemplo, há 20 anos, talvez, sim, fosse um tema mais debatido, mais explorado. Infelizmente, hoje em dia, pela evolução da sociedade, pelo menos eu não tenho notado que seja um tema muito, muito debatido. E portanto, o panorama, digamos, não está muito bom nesse capítulo. Saiu uma pesquisa dizendo que Portugal estava, como assim, em primeiro lugar na perspectiva econômica. Eu não conheço essa pesquisa, professor Júlio. Como assim essa pesquisa? A pesquisa foi o Economist atribuiu a Portugal, foi ontem ou anteontem, saiu, o Economist atribuiu a Portugal a melhor performance do ano, mas tendo em atenção critérios muito específicos. Por exemplo, não sei se sabem, mas Portugal, em termos de emprego, está praticamente no pleno emprego. E em termos de inflação, também está efetivamente como um bom aluno. A nível europeu, a meta é os 2%, pois Portugal cumpre esse objetivo. O problema é que efetivamente está-se, em termos de sociedade, a aprofundar as desigualdades sociais. E é um tema que está a preocupar-nos aqui. Por exemplo, a nível imobiliário, saiu um estudo em que há cidades portuguesas, Lisboa, Porto, em que os rendimentos das famílias não chegam para pagar as rendas. E, portanto, estamos neste momento com uma situação em que o esforço financeiro é de 116%. Portanto, Só interromper um pouquinho, eu não sei se o doutor Carlos Frederico
se ele poderia, por favor, fechar o microfone. Tá bom, muito obrigado, doutor Carlos. Então, doutor Júlio, por favor. E, portanto, os temas sociais estão a vir ao de cima e está a haver está a haver uma discussão muito profunda na sociedade, porque efetivamente as correntes mais extremistas estão a propalar, a defender que a culpa destas desigualdades sociais são por parte dos imigrantes. E, portanto, as famílias provenientes fora da Europa estão a ser vistas como uma ameaça à paz social em Portugal. E isto é um problema muito, muito que a sociedade está a tomar muito a sério. A prova disso é que, não sei se sabem, na próxima quinta-feira vai haver uma greve geral cá em Portugal. Pela primeira vez, desde há 20 anos, sindicatos ligados ao Partido Comunista, ao Partido Socialista e até ao Partido Social Democrata, os sindicalistas, estão todos de acordo com a greve geral. Porquê? Porque, efetivamente, a população sente um vazio nestes temas sociais. Ora, isso vai-se refletir a nível jurídico, em que o debate jurídico vai se centrar muito nos valores da sociedade. E, portanto, quando nós estamos a falar de valores da sociedade, por exemplo, os princípios ligados à pessoa humana. E é esse tipo de assuntos que começa a ser muito, muito analisado. E, portanto, por isso é que estes temas que merecerão uma análise mais profunda no desenvolvimento, na perspectiva da dignidade humana e não de criarmos uma sociedade de confronto, não tem muita expansão, pelo menos é aquilo que eu tenho observado cá em Portugal. Porquê? Porque apesar da performance económica ser boa, está-se a assistir a uma grande desigualdade social, como eu há bocado vos disse. Eu pergunto o seguinte, doutora Margarine, enquanto a Karina não chega. Nós estamos encontrando, doutor Júlio, também aqui no Brasil, vários desvios de recursos no INSS. A Justiça Federal, ela trata da questão previdenciária em grande montante. Eu não sei se o doutor Júlio, se todos vocês concordam, mas há, digamos assim, muitas famílias que sobrevivem a partir de aposentadorias, pensões, rendas mensais vitalícias, loas. É um volume grande de pessoas. E, de repente, constantes operações da Polícia Federal, né, envolvendo bancos, envolvendo até o crime organizado, né, aplicações financeiras, tem como um dos focos principais o aposentado, aquele dinheiro que ele coloca em fundos de aposentadoria e tal. Aí as pessoas estão aqui escrevendo, às vezes até raivosamente, como é que você pode estar falando de conciliação se o INSS, a Seguridade Social, está sendo tão abalada, né, com desvio de recursos bilionários? O que é que eu poderia, doutora Margarida, doutor Júlio, eu falei no início, foi presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, envolvendo os 6 estados do Nordeste, não é? Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, enfim, 6 estados do Nordeste. É também uma pessoa com Rio Grande do Norte, claro. É também uma pessoa com uma experiência tremenda nacional, no âmbito da educação, não é? Posso dizer ministro da educação. E aí, como é que a gente responde
a essa colocação quase raivosa que eu estou recebendo aqui o tempo todo no telefone celular, doutora Margarida, com a sua experiência, com a sua tranquilidade, né? Por E favor. realmente nos assusta. Cada dia aparece um, um escândalo novo, suspeitas e investigações em valores bilionários. Já não se fala nem em milhão, já se fala em bilhão, tantos bilhões de reais, e no final o prejuízo recai sobre aquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo, porque essa fraude bilionária do INSS não teve até agora nenhuma explicação clara. Não se deu nomes às pessoas, não se disse o que vinha sendo apurado, que é um direito da sociedade de saber daqueles que tiveram os seus minguados, suas minguadas pensões mutiladas por operações criminosas, como também os que os cercam, os amigos, os parentes, querem saber, afinal de contas, todos foram vítimas, uns diretamente e outros indiretamente, enquanto sociedade. E quando vem um novo, aquele primeiro fica esquecido, vem um terceiro, um quarto, e cada dia se tem mais receio do que está acontecendo. Mas nem por isso podemos esmorecer. Nós temos que combater, nós temos que trabalhar para fazer o que nos é possível. Eu vi há uns meses atrás a nossa colega, a desembargadora Joana Carolina, conseguiu o acordo de que se arrastava há anos os processos dos chamados prédios caixão de Olinda, construídos, mal construídos, e que já provocaram desabamentos e mortes, e a responsabilidade ficava diluída entre seguradora, Caixa Econômica. Quantos processos desses nós julgamos? Eu já estou há 10 anos aposentada e ainda me recordo de quantos passaram por nós. E agora houve uma conciliação. É o que nós podemos fazer. Nós não podemos nos calar, nós não podemos também aceitar passivamente e fazer o que for possível e exigir de quem cabe a responsabilidade uma explicação social. Acho que a imprensa, às vezes facciosa, mas muitas vezes presta um relevante trabalho de divulgação desse chamado jornalismo investigativo, de descobrir coisas que nos assustam. Então, a vocês como magistrados, a nós como membros da sociedade, cabe uma constante vigilância, uma atenção permanente para que não se deixe abater por fraudes que nós não causamos, mas que vamos todos sofrer suas consequências. Isso é o que se vê a cada dia. Foi o INSS, já ninguém fala naqueles descontos dos aposentados, poucos receberam de volta ou tiveram cancelados aqueles empréstimos fantasmas que não fizeram, que não autorizaram. Então já vem o Banco Master com outros tantos bilhões que foram indiretamente sacados das contas públicas, dos Correios, do Rio de Janeiro, de outros estados da federação, não só a plano nacional, mas como também no plano dos estados, investimentos absolutamente sem lastro, sem fundamento, que foram feitos por milhões e milhões de reais que não pertenciam mais à população como um todo. Então, é preciso que nós nos permaneçamos vigilantes para sempre reivindicar e estar atento a essas constantes agressões patrimoniais e físicas até que se vem sofrendo ultimamente. É não esmorecer, porque a sociedade continua, apesar dessas pessoas, e por elas nós temos que defender, porque somos parte dela também. Mas aí eu pergunto, a universidade,
tanto no Brasil quanto em Portugal. Eu queria escutar a perspectiva do Brasil com a doutora Margarida, de Portugal com o doutor Júlio. Não é? Ela está se voltando para discutir o conflito na perspectiva do consenso, ou a universidade ela continua naquele regime mais tradicional de discutir a lide, o conflito, na perspectiva do não consenso, né? Na perspectiva de manutenção da lide. Há técnicas de consenso que a universidade poderia ensinar, por exemplo, na Universidade Católica, aqui detrás de onde eu estou, tem a chamada Escola do Consenso. Não é? Existem técnicas de consenso passíveis de serem utilizadas? Será que a universidade pode participar disso? Que eu digo na perspectiva de um juiz que já está como juiz desde 93, né? Aqui na área federal. O juiz vai decidir uma questão sem apostar na conciliação é mais rápido. Quer dizer, claro, mais rápido para o juiz, mas vai haver recurso. E a causa será muito mais demorada. Não é? Porque, do contrário, o juiz teria que ficar, às vezes, horas e mais horas numa audiência para tentar resolver aquele problema. Então, e ele, se chegasse a uma conciliação, resolvia o problema. Embora fosse muito mais demorado, não é, naquela audiência. Então, será que a formação universitária está caminhando para o consenso, para nós discutirmos hipóteses de consenso? Essa é a primeira pergunta, mas que vem trazendo logo em seguida uma outra. Falou de um determinado banco. Veja bem, quando um banco, pequeno ou médio, lança taxas de CDBs a um valor tão alto de CDI, basicamente Selic, é porque ele deve estar aplicando em atividades que dão retornos muito grandes. Porque, do contrário, como é que ele poderia oferecer taxas de CDBs, porque são dívidas para o banco? CDB é uma dívida para o banco. Não é tão alta se ele não estivesse aplicando em atividades muito lucrativas. Mas o medo que dá é que aqui no Brasil já se está discutindo que essas atividades muito lucrativas podem ser lícitas, mas também podem ser ilícitas. Né? Houve uma operação chamada Carbono Oculto, né? Onde se verificou que era possível até que algumas fintechs ou até bancos estivessem aplicando em atividades ilícitas. Não é? Então, até tráfico de droga, por exemplo. Não é? Nós já tivemos também, é o que o pessoal está escrevendo aqui, Hélio, dificuldades na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, dificuldades graves, não é, que todo brasileiro deve estar acompanhando, né? E aí momento, seria possível, diante dessa insegurança jurídica tremenda, imaginar um judiciário, opa, Sérgio, imaginar, boa tarde, Sérgio, imaginar um judiciário apto a enfrentar esse tipo de situação? E se o próprio judiciário pudesse estar envolvido nisso, como é que, digamos assim, isso poderia ser resolvido? Quer dizer, isso me parece um problema imenso, porque eu fiz há pouco tempo, algum tempo, uma live sobre comissão de valores mobiliários. Né? Mas como se imaginar que uma comissão de valores mobiliários não tivesse conhecimento dessas dívidas sem lastro? Será que nós não precisaríamos estudar a CVM? Por outro lado, será que o aluno médio de graduação aqui no Brasil e em Portugal, ele tem interesse em estudar direito financeiro, né? Em estudar a Comissão de Valores Imobiliários, estudar o funcionamento do Banco Central? Eu sei que são professores muito mais experientes do que eu, né? Então, será que há interesse de se estudar a Bolsa de Valores? Porque parece que o crime organizado passa muito por aí, né? Mercado de capitais. Ou não há esse interesse? A universidade ela está apta para passar esse tipo de informação? Será que o aluno está interessado em receber esse tipo de
de informação, isso me parece um problema. Não sei, doutora Margarida, queria ouvir as perspectivas, né, aqui do Brasil, doutora Margarida, de Portugal, doutor Júlio. Será que há interesse por parte da população, mesmo sofrendo tantos prejuízos? Será que ela já despertou para a importância de estudar o funcionamento de uma comissão de valores imobiliários, de um banco central? Ou, na verdade, a conciliação que a gente fala seria possível apenas quando você vai a uma loja de shopping, aí compra um determinado produto, um valor um pouco a maior, ou que não está, digamos, funcionando tão bem, está um pouco está quebrado. Será que a conciliação seria apenas para essas microcausas? Ou seria possível falar em conciliação num âmbito mais largo? Eu queria escutar a doutora Margarida e logo depois o doutor Júlio, por favor. Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma crise de ética. Então, a partir dessa crise da ética, é que tudo decorre. O que é a distinção do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, essa capacidade de emitir juízos de valor que só o ser humano tem, está muito combalida nos últimos tempos. Então, isso recai sobre todas as atividades profissionais, não só no campo jurídico, como nas outras áreas, área médica e tantas outras que assustam. Há uns meses atrás, o Hospital Português foi vítima de um hacker que bloqueou todos os protocolos médicos. Então, de uma hora para outra, nenhum médico sabia, nenhuma enfermeira sabia o que aquele paciente que estava internado tinha, quais os medicamentos que vinham tomando, quais os resultados dos exames, e todo o sistema ficou bloqueado de uma forma criminosa e pedindo um valor altíssimo para que retomasse o funcionamento normal. Então, isso seria impensável em outros tempos, mas hoje, dada a tecnologia, é possível que alguém dentro de uma organização criminosa ou para oferir lucros sem esforço físico do trabalho, eh, faça medidas como essa. Então, se isso ocorre na área médica, ocorre na área jurídica muito. E nós temos que reconhecer, nós que somos professores há muitos anos aqui na universidade, que nossos cursos de direito são organizados para formar apenas o advogado e mal. Porque quantas vezes você, Hélio, deve ter ouvido, e eu também ouvia, chegava nos gabinetes, os estagiários, a primeira coisa que dizia era: quero pegar num processo, porque eles já estavam em fase de estágio e nunca tinham sequer folheado um processo na época que o processo era físico. Hoje já de outra forma, mais acessível. Mas essa formação não é muito ampla, nem é muito presa a esses valores éticos que deveriam estar sempre presentes na sociedade. Então, nas faculdades formam mal pessoas para a advocacia, não pensa em formar para o Ministério Público, não pensa em formar para a magistratura ou para a gestão. Então, sem essa consciência da responsabilidade para com o social, fica mais fácil que caiam na tentação do ilícito. E aí se juntem aqueles que querem perpetrar uma determinada ação criminosa e possuem os meios físicos. Uns dão o mecanismo, os outros dão o conhecimento daquele assunto para juntos fazerem tudo isso que nós estamos vendo. Porque só é possível esses crimes no mundo financeiro porque a forma de organização dos sistemas bancários, dos sistemas financeiros, com tanta tecnologia que parecem para servir, está sendo usado para desservir. No período que o dinheiro tinha o papel, tinha um lastro que garantia a sua
validade, a sua efetividade. Hoje não existe mais isso, criptomoedas e tantas coisas que não têm lastro. Então, isso flutua ao sabor dos interesses. E os desinteresses sempre são para ganhos de uns e prejuízo dos outros. Esses negócios de aposta via internet, que vai apostando como os cassinos de antigamente, que eram tão combatidos, se fecharam os cassinos do Brasil, quantas cidades que praticamente morreram com a proibição do jogo no Brasil, no Sul, Araxá e outros, Poços de Caldas e tantos outros que tiveram que se reinventar para sobreviver. E agora, com essa facilidade tecnológica, isso se tornou acessível a qualquer um. De uma moeda sem lastro, no sistema financeiro sofisticado em tecnologia, mas falho em dignidade, em respeito, em responsabilidade, falho em ética no mundo, na sociedade. Então, as aplicações especulativas, essas coisas acontecem. Um pronunciamento de um presidente americano em um determinado momento fez com que alguém adquirisse a moeda daquele país, para horas depois essa moeda ser revendida por outro valor muito diferente, causando lucros exagerados a uns poucos e prejuízos a muitos. Então, é um momento difícil, porque é o momento da crise da ética, em que o humano passa para o segundo lugar e se faz do humano o objeto de suas vítimas, eles se tornam suas verdadeiras vítimas, uns diretamente e outros indiretamente, em razão dos vínculos, dos laços que ligam àqueles que sofreram um prejuízo maior. Nossa universidade não está preparando pessoas para este mundo moderno, apesar de tanto dizer que se moderniza, mas não estão. As pessoas não estão qualificadas para enfrentar essa tecnologia que assusta. Assusta no direito, como assusta em todos os outros ramos profissionais. Obrigado, doutora Margarida. E aí eu pergunto ao doutor Júlio o seguinte: bom, doutor Júlio, a gente parece que tem uma evolução técnica, mas uma evolução ética. E aí eu pergunto, como seria em Portugal? Porque aqui nós tivemos um caso onde algumas instituições financeiras, elas emitiram títulos de dívida, chamado de CDB, Certificado de Depósito Bancário, mas lastreado, como a doutora Margarida falou, por exemplo, em terrenos que valiam 100 mil, mas eram avaliados como valendo 10 milhões. Então, eram terrenos que valiam um determinado valor, mas eram, acho que estou sendo claro, eram maquiados para que aparecessem que valiam valores muito maiores. E a partir dali, esses títulos de dívida eram lançados, porque em tese estavam sustentados, garantidos por esses bens super avaliados. Agora, o que chamou a atenção, o pessoal fica escrevendo para mim, o que chamou a atenção também é que grandes autoridades da República estavam como consultores dessas instituições. Será que Portugal teria um sistema? Porque nós temos, na minha perspectiva, né, nós temos um Banco Central com um pessoal técnico muito competente, penso eu. Penso eu. Então, como é que isso passaria em Portugal? Qual seria a visão do português médio se de repente uma instituição financeira garantisse dívidas com bens tão distantes do seu valor real? Como isso funcionaria, doutor Júlio? Se pudesse responder, será que a população reagiria contra isso ou ela aceitaria de alguma maneira? Haveria uma conciliação de valores, né? Porque de repente essas instituições, para elas sobreviverem, elas precisam que as autoridades públicas elas tenham um espírito mais ameno em relação a essa a realidade. Eu acho que é um pouco Platão, né? Que existe uma realidade não necessariamente coincidente com o ideal, né? Certo.
Sr. Hélio, a minha análise vai-se orientar a diversos níveis. Porquê? Pelo seguinte: primeiro, o papel das universidades na formação do jurista face à sociedade que nós temos. A sociedade portuguesa, do ponto de vista financeiro, resultante de nós pertencemos à União Europeia e estarmos perante uma união bancária e monetária, obriga a que o português que trabalha no mercado de capitais aprenda e esteja ao mesmo nível que uma pessoa que trabalha no mercado de capitais, por exemplo, na Alemanha, em França, principalmente, e na Inglaterra, embora a Inglaterra, o Reino Unido já não pertence à União Europeia. Ora bem, o que é que isso dá origem? Dá origem a que nós criemos uma elite a nível do mercado de capitais, que a grande maioria da população não tem literacia financeira para compreender o funcionamento do sistema bancário e muito menos do sistema monetário. E, portanto, o que nós temos em Portugal é uma elite que trabalha efetivamente no mercado financeiro e que, portanto, nós temos um ditado que é o poder a informação é poder. E é esse postulado que norteia as pessoas que trabalham no mercado de capitais. Então, onde é que entra aqui o papel dos juristas, dos advogados? Existem advogados que vão ganhando experiência através, primeiro, das causas que vão pleitando nos tribunais. Só que há aqui um problema, é que os nossos juízes e procuradores não têm a formação necessária para compreender determinados factos que acontecem no mercado de capitais. E o que é que acontece? Um problema que nós temos é que hoje em dia um procurador, até um juiz, vai-se, até pela sua formação que teve, vai-se orientar muito pela letra da lei e não pelo espírito. E então, questões muito de índole adjetiva, processualista, são mais relevados do que questões mais que temos que ir mais além, segundo um espírito da lei. E isto na área financeira é muito importante, é percebermos quando determinada operação está em análise por parte do Ministério Público, qual era o objetivo daqueles passos, daqueles factos que aconteceram. E o que acontece é que nós em Portugal, a nível penal, nós temos aquilo a que se chama os OPCs, os órgãos de polícia criminal, que são os auxiliares do Ministério Público. Acontece, e tipo de OPCs que temos em Portugal, por exemplo, na área tributária, a nossa autoridade tributária é um OPC, portanto, é um órgão auxiliar do Ministério Público quando estamos a tratar de crimes tributários. A nível financeiro, nós também temos OPCs que são auxiliares do Ministério Público. E o que é que acontece? Há aqui uma diferença, uma decalagem de experiência que aquelas pessoas que trabalham no mercado monetário, que não são oriundos do direito, são oriundos da gestão, da economia, que vão a pouco e pouco transmitindo esse seu conhecimento aos procuradores. E, portanto, há aqui um desfazamento de velocidades, digamos assim, entre o procurador, o juiz e as pessoas que trabalham na área financeira. Por outro lado, na formação dos juristas, é muito raro nós encontrarmos em Portugal, num curso de Direito, a nível de licenciatura, cadeiras com formação específica na área
financeira, porque nós, e eu já fui professor de Direito Económico, nós temos uma unidade curricular de Direito Económico, mas que de mercado financeiro, mercado bancário, praticamente não se fala de nada. E, portanto, temos esse problema que quando um jovem sai da universidade com a licenciatura, vai ganhar algum conhecimento académico é a nível do mestrado. Ora, um mestrado, por muito bom que seja, tem uma lacuna, é a falta de experiência prática. Porque tem um saber académico, mas depois falta a experiência prática. E, portanto, nós, como o professor Hélio salientou, por exemplo, nós temos cá a CMVM. As pessoas que estão na CMVM são pessoas altamente especializadas. E, portanto, e que funciona, a CMVM portuguesa, como um OPC do Ministério Público. Se, decorrente da sua atividade, toma contacto de um potencial ilícito financeiro, o papel da CMVM é comunicar ao Ministério Público, como ao PC. É claro que Mas depois. aí, deixa eu lhe interromper, professor Júlio. E Diga. se a Comissão de Valores Mobiliários, embora com esta incumbência, se ela não o faz e comete um erro grosseiro, os diretores da comissão poderiam ser processados? Não Se sei se eu estou houver. sendo claro. Se houver Sim, sim. sim. Sim, professor, porque é assim. Eu falo porque não sei se sabe, eu faço parte do órgão da fiscalização de uma entidade reguladora ligada aos seguros e aos fundos de pensões. E, portanto, a esta entidade reguladora e também a CMVM tem que ter controlos internos para obstar ou minimizar precisamente essas situações de haver erros grosseiros por parte dos chamados diretores. Há controles internos que a própria instituição tem, CMVM, qualquer entidade reguladora tem que ter um bom sistema de controle interno para evitar a origem de erros grosseiros. Havendo erros grosseiros, mesmo assim, é depois no âmbito disciplinar e se houver lugar a qualquer ilícito, isso depois será o Ministério Público que atuará. É assim que isto funciona em Portugal. Já ocorreram casos de instituições, pelo que eu sei, já ocorreram casos de instituições financeiras, aliás, grandes instituições, terem problemas em Portugal, né? Certo, Bem certo. tradicionais. Então, aqui no Brasil, nós estamos, embora exista um fundo garantidor de crédito, vai até um determinado valor. Então, em Portugal, resolveu-se de alguma maneira. O problema ele existiu, né? O problema ele Uhum. existiu. Então, resolveu-se de alguma maneira. O Brasil está passando por um momento, digamos assim, onde recidivas vezes, né, ah, estão ocorrendo problemas sérios em fundos de pensão e as pessoas dizem, olha, por que se é tão rígido, não sei se a doutora Margarida concorda, nos acordos previdenciários com aquela pessoa mais pobre, né? Muitas vezes, porque aqui minha assessoria veio, olha, houve uma anulação de um processo porque uma pessoa bastante pobre não juntou testemunhas, um ou duas testemunhas para provar que ela realmente está muito abaixo da linha da pobreza, um quarto salário mínimo, né? Que é um valor muito baixo. Então, às vezes os juízes são muito rígidos em relação às pessoas mais pobres para receber um LOAS, um benefício assistencial de um salário mínimo. E como é que eles, digamos assim, como é que às vezes nós juízes não somos tão rígidos assim para enfrentar problemas bilionários? Uma das hipóteses que eu vejo é que às vezes, digamos, uma pessoa pode ter uma formação jurídica muito consistente, digamos, na CVM, mas ela não tem uma formação contábil. Então, ela pode, do ponto de vista formal,
digamos, está vendo que está tudo cumprido, aquele imóvel custa aquele valor, e, portanto, se aceita, se está formalmente com registro no cartório, mas infelizmente o próprio registrador do cartório, que naturalmente deve ser responsável solidário por isso, mas ele pode atestar que um imóvel que vale 100 mil, vale 100 milhões. Portanto, será que o conhecimento apenas jurídico não seria insuficiente, não é, para lidar com questões muitas vezes contábil, e talvez as indicações não passem por essa necessidade de conhecimento, sim, pelas injunções políticas mesmo, né? Então, ou será que eu estou sendo ingênuo? A questão não é apenas técnica. O que acha, professor? Professor Hélio, eu posso só falar por aquilo que tenho Certo, assistido em Portugal, que é o perfeito. seguinte: o que se está a assistir atualmente em Portugal é uma tendência para que haja um saber multidisciplinar, por exemplo, na área da investigação do crime financeiro, por exemplo. Hoje em dia nós temos em Portugal equipes multidisciplinares em que nós temos um procurador, um juiz de instrução, um funcionário da Polícia Judiciária, depois uma pessoa proveniente do mercado financeiro, e é esta equipe multidisciplinar que vai analisar as situações que estão sujeitas a escrutínio. E agora, o problema é que eu pessoalmente acho que o ensino deveria assumir este postulado. O saber tem que ser um saber multidisciplinar. Porquê? Porque já temos aqui universidades em que temos um curso misto de Direito e Gestão. Nós já temos isso cá em Portugal. Só que devemos aprofundar e devemos este caráter multidisciplinar a nível da formação de base e não quando as pessoas têm um título que depois vão aprender à sua custa. O problema que se levanta aqui é que as pessoas que não são juristas não são normalmente convidadas para fazer parte do corpo docente de uma universidade de Direito. Porquê? Porque o curso em si mesmo não tem unidades curriculares com esta vertente multidisciplinar. E por isso é que nós temos aqui uma lacuna que, na minha modesta opinião, é bastante grave. Como é que um jurista sai sem ter esta visão multidisciplinar da sociedade? Porque a sociedade não se resume exclusivamente à pessoa humana. Não, nós temos pessoas que vocês chamam físicas e pessoas jurídicas, que nós chamamos pessoas coletivas que exercem uma atividade económica. Para nós percebermos a dialética entre a pessoa física e a pessoa jurídica, nós temos que ter conhecimentos das pessoas jurídicas. E quanto maior for a especialização, o saber, torna-se mais necessário que a formação de um jurista seja multidisciplinar. A mim interessa-me, por exemplo, na minha área, um aluno ou uma aluna que saiba pensar, que saiba procurar num código tributário como resolver um problema, do que propriamente saber hoje que é assim, mas se amanhã a legislação mudar, já não saber responder. Porquê? Porque foi formatado a dizer, a papaguear o que está num código hoje. E a mim interessa uma pessoa é que saiba os conceitos, aplicar os conceitos aos casos práticos da vida. É isso que me interessa. E é esta visão que nós em Portugal ainda não atingimos, professor Hélio. Perfeito, professor Júlio. E aí nós estamos também com o Sérgio, né?
Sérgio é juiz federal, né, doutora Margarida? É juiz federal em Alagoas, né? Portanto, tem também toda uma, acho que quase 30 anos de magistratura, não é, Sérgio? E aí a questão do consenso, da conciliação, nessa tua trajetória de por volta de 30 anos na magistratura, né? O que é que você tem visto no estado de Alagoas e onde mais você estiver? Abre, por favor, o microfone, Sérgio. Acho que está embaixo. Aliás, aqui em cima, né, o microfone. Ainda está fechado. Porque às vezes acontece isso. A gente fala, enquanto o Sérgio está tentando abrir, a gente fala muito em tecnologia na justiça, né? É PROC, PJE 1x, PJE 2x, agora jurisdição delegada. Nem sempre funciona. Por exemplo, ontem, doutora Margarida, para vocês todos, ontem pura e simplesmente desinstalou meu PJE 2x. Desinstalou. E ninguém sabia como é que ele havia desinstalado. Acho que foi um tormento, 24 horas, para a gente tentar reinstalar esse PJE 2x. Então a gente fala em tecnologia, mas eu acho que a gente está num momento de transição. Nem sempre a tecnologia funciona tão bem. Então me parece que quando a gente fala em qualquer instituto tecnológico, eu sei que é muito polêmico no Brasil, mas até as urnas eletrônicas. Pode dar defeito, tudo pode dar defeito em tecnologia. Um rádio de pilha pode dar defeito, uma televisão pode dar defeito, né? Então, eu acho que, como falou o doutor Júlio, professor Júlio, acho que nós não estamos assim habilitados a tudo, a falar sobre tecnologia, a falar sobre a questão da informática, não é? Eu acho que talvez falte, não sei, doutor Magri, com tanta experiência que tem, sabe, doutor Júlio, eu gosto de escutar pessoas experientes, uma certa humildade aos juízes, né? Para admitirem que eles podem conhecer direito, podem ser especialistas em direito, mas tem muitas coisas que realmente não conhece, né? Então, por vezes, ele pode não conhecer bem o funcionamento de um determinado instrumento eletrônico e natural de escutar peritos, mais de um perito de uma parte, perito de outra parte. Será que a nossa cultura jurídica, né, de algum modo não muito formal, de algum modo não prejudica às vezes a análise de causas contábeis, de causas tecnológicas, não é? E de algum modo prejudica o consenso, né? Será que a gente não está muito viciado no conflito? Quer dizer, se alguém pensa diferente de mim, então eu de repente dou ordem para que a pessoa pare de falar, caço a palavra. O que acha? A senhora deve ter quantas e quantas sessões de tribunal e sessões administrativas deve ter presidido? Será que às vezes não é preciso um certo bom senso, uma certa tranquilidade, nesse sentido, uma certa conciliação? Será que isso não está faltando, doutora Margarida, no momento atual? Há uns anos atrás, ah, eu estive visitando algumas cidades da Amazônia. Inclusive, foi a cidade de São Gabriel da Cachoeira, que fica muito distante de Manaus, um lugar belíssimo no Alto Rio Negro. E então, conversando com as pessoas lá sobre isso, como é que aquelas pessoas das tribos, como é que viam a tecnologia. E a senhora que dirigia a agência do Banco do Brasil, lá em São Gabriel da Cachoeira, ela disse que os índios não tocavam nessas máquinas de ver saldo, de pagamentos, porque diziam que tinha alma. Então, eles tinham que colocar uma câmera para mostrar que eles tiravam o dinheiro e entregavam o dinheiro à pessoa daquele beneficiado, porque eles consideravam que a máquina tinha alma. Às vezes eu penso
eles estão certos, porque muitas horas a máquina não tem alma e a gente não consegue vencer a dificuldade tecnológica. Priscila daí sempre me ajuda a abrir esse aplicativo. Ela sabe conversar com a alma desse aplicativo. É, a inteligência artificial, né? É isso. Veja que a Karina até agora ainda não conseguiu entrar, então não é fácil. Muitas vezes existem obstáculos que nos dificultam, né? Realizar o que parece simples, mas não é. A Karina ainda não conseguiu entrar. Ela disse que estava aqui, mas eu não vi. Olha, falou em alma, né? Ela estava, mas eu não vi. Eu não vi, realmente. Poderia ter, deve estar. Ela tirou uma foto, inclusive minha, ao lado dela. Percebe que essa coisa da alma, eu não vi. Eu peço desculpas à Karina, porque eu não a avistei. Mas tem uma foto aqui no meu telefone celular, eu ao lado da Karina nessa live. Então é isso, às vezes tudo parece muito complicado, não é, Sérgio? Você é juiz federal há quanto tempo, Sérgio, em Alagoas? Nós somos do mesmo concurso, completamos 32 anos em 1º de dezembro, 93, 93, né? é. E aí, como é que é a questão da conciliação Oi, aí em Hélio, Alagoas? boa tarde aos presentes, em especial a doutora Margarida Cantarelli, satisfação revê-la, a senhora muito bem, graças a Deus, né? E essa questão do consenso, a desembargadora Margarida, ela fez uma menção assim impactante, quando ela diz o quanto nos assusta, né, esses avanços tecnológicos, né, que de todo modo a nossa geração, e eu incluo na minha também, nós aceitamos esse grande desafio de acompanharmos todas essas transformações e a minha geração, Hélio, que é também a sua, da doutora Margarida, nós assim conseguimos, não é, acompanhar todo esse avanço, não é, nos inserirmos nisso aí, não é, mas sem perder esse espírito crítico, né? Essa perplexidade que é o susto a que se reporta a doutora Margarida, né? E eu atribuo essa dificuldade de consenso, né? Esse uso intenso das redes sociais é facilitador, mas por outro lado eu vejo que ele cria dois extremos. De um lado, um extremo representado por uma dupla escassez e de outro lado, uma abundância. Eu identifico essa dupla escassez no seguinte, né? Me impressiona o quanto as pessoas, né, estão reduzindo a sua capacidade de ler, de ter atenção, de ouvir as pessoas, né, de refletir, né, sobre determinados assuntos, né? Parece até que no mundo contemporâneo que o pensar incomoda. Quando você está discutindo com uma pessoa e você toca num assunto que desperta a reflexão, que movimenta os neurônios, né, parece que isso aí incomoda as pessoas se sentem, né, incomodadas. Aí veja, você de um lado tem essa dupla escassez. Primeiro, né, por essa dificuldade de ouvir, de refletir, né, de pensar. E do outro, a ausência do silêncio, da solidão, porque é na solidão, é no silêncio que você pode encontrar, né, as boas ideias, as grandes opiniões. E não, né, no outro extremo você tem essa abundância dessa necessidade das pessoas de estarem opinando determinados assuntos. Muitas vezes eu me sinto incompreendido porque acontece um determinado fato, a pessoa, sério, a minha opinião sobre isso, qual a sua opinião? Eu digo, ainda não está formada. Ainda estou observando. Eu não posso fazer juízo de valores de pessoas, de fatos, né? Sem colocar como ingrediente também a prudência, o comedimento, né? Mas no mundo contemporâneo, as pessoas, ao tempo em que estão pensando menos, refletindo menos, lendo menos, se informando menos, tem essa necessidade dessa abundância de opiniões, de manifestações, muitas vezes assodadas e refletidas, impensadas. Aí, olha, se você tem essa necessidade, quer opinar sobre tudo, sem pensar, sem refletir, né, com o pensamento dos outros lhe incomodando, como você vai encontrar consensos? Quando alguém apresenta uma opinião e você diverge, você tem também aquela necessidade de imediatamente se impor, radicalizar o seu pensamento, porque o seu pensamento, por menos que tenha movimentado os neurônios, né,
para essa realidade de se pensar pouco, de se refletir pouco, aquilo ali já é o suficiente para você. Você não quer ser incomodado com mais opiniões, não. Você quer que aquele assunto ali esteja resolvido, né, e com a opinião que você emite. Eu acho que esse uso intenso das redes sociais é muito bom, é facilitador da comunicação, do pensamento, da divulgação do pensamento, mas, por outro lado, né, e usando o vocábulo a que se referiu a doutora Margarida, o vocábulo de assustar. Isso assusta, isso causa uma perplexidade. Eu vejo até em relações familiares mesmo. Aquilo que a pessoa apresenta uma opinião, você começa a questionar, né, a escavar um pouco o pensamento, você se sente assim, incomodado, porque as pessoas sentem que você está incomodando, sendo até inconveniente com isso. Agora, ao mesmo tempo, quero opinar e conhecer sobre tudo, né? Eu acho que a gente precisa, a dificuldade de consenso, de achar o consenso nesse sentido, de uma aceitação educada e tranquila das opiniões alheias, passa por essa crítica, a meu ver, sabe? Que eu tenho, né, conduzido muito o meu comportamento. Eu fui juiz, como você, muitos anos de vara comum, né? Vivo aqui a experiência de turma recursal, que a gente atua no colegiado, e essa calma, essa tranquilidade de procurar, né, o ouvir e manifestar. Eu acho que o mundo está precisando disso muito, de audiência, de pessoas que tenham essa capacidade para ouvir. Ouvir. Essa reflexão é muito importante, porque o princípio do contraditório não é apenas dar ao outro o direito de falar, mas é, sobretudo, dar ao outro o direito de ser escutado. Então, como é que a gente pode falar de conciliação que as pessoas não conseguem mais escutar o que o outro tem a dizer, não é? Então, Eu me coordenei parece, aqui em sim, Alagoas 2 anos o SEJUSC, né? E a gente via aquela questão cultural, muitas vezes a conciliação vista como um instrumento para você facilitar o processo. E eu dizia sempre nos cursos de formação de conciliadores, olha, para você ter êxito num processo conciliando, você tem que estudar o processo mais do que quando você vai proferir a sentença. Você tem que mergulhar no processo, porque não é só a conciliação, não envolve só a questão jurídica, envolve a questão, não é, psicológica, algum aspecto fático, probante que o juiz identifica. Olha, nesse tópico aqui é que eu posso explorar uma conciliação, não é? Mas o trabalho é até maior, mais longo do que quem vai sentenciar na conciliação. E é um trabalho personalíssimo, não existe gestão aí. Você, olha, leia esse processo e veja qual é o tópico que eu posso conciliar. Não, é um trabalho que a gestão aí não funciona, mas infelizmente a conciliação não avança mais por isso, porque é vista como um meio de você, no início, prematuramente, acaba extinguir o processo. Aí fica difícil. Sérgio. Eu pergunto à doutora Eu vou Margarida, pedir o tempo, desculpa a né? Claro, vocês por ter de me ausentar. Sérgio, foi um prazer perfeito. imenso revê-lo, Ah, você nem satisfação imagina. minha. E agradeço a sua generosidade, porque eu sou de uma geração anterior de vocês. É. Vocês são na geração dos meus filhos, são E bem mais a da novos. senhora fez muito nesse mundo tecnológico, avançaram muito, deram conta, estão de Fizemos um parabéns. esforço imenso, um esforço É, a imenso. senhora Mas entende nós mais do que estamos aqui na eu. Academia É, Pernambucana de Letras Claro. exatamente fazendo o oposto. Eu abri às 3 horas da tarde um grupo de pessoas que vêm aqui para ler em conjunto a obra de Guimarães Rosa. E então se discute um conto, e nós estamos finalizando agora às 5 horas, eu tenho que encerrar Claro, a sessão. bacana. Por isso que eu pedi desculpa, Hélio, para me foi ausentar, um prazer professor imenso. Júlio, e todos os outros que estão nos assistindo. Foi um prazer grande Um e prazer imenso. sempre aqui assistindo esse seu trabalho maravilhoso Muito de obrigado, reunir doutora pessoas para Margarida. pensar. Nós Muito estamos aqui obrigado, doutora agora, vou Margarida. agora pensar com eles literatura, que eu acho Claro, que também o hábito de ler, de refletir sobre leitura, está desaparecendo pela forma mais simples do TikTok, sei lá, de 1 minuto você saber o que é Divina Comédia. Então, não dá. E, verdade. vou agora participar para encerrar esse grupo. Muito obrigada pela Agradeço. oportunidade e estou sempre à disposição. Um Muito obrigado. abraço. Um abraço. Até Muito mais. obrigado, muito boa noite. Obrigado.
Então, Ok. na verdade, para nós concluirmos esse encontro, porque a Karina, pela primeira vez, né, ela conseguiu aparecer do meu lado, tem foto, mas ela não conseguiu foto ao meu lado aqui nesse evento e não consegui avistá-la. Mas eu pergunto assim, eh, como uma pergunta final nesse evento, né? eh, eh, os tribunais portugueses, professor Júlio, os tribunais brasileiros, Sérgio. E veja bem, os tribunais superiores ou mesmo os tribunais intermediários, né, dependendo da organização estrutural, eles podem, eles têm condições de apostar, de investir no consenso, né? Será que é possível, quando um conflito já chegou a um tribunal superior, a um tribunal intermediário, será que é possível ainda se falar em consenso? Eu digo, embora legalmente seja aqui no Brasil, mas será que esse investimento de tempo, de conhecimento do processo, num mundo onde os processos estão sendo julgados em lista, é assim que normalmente se julga no Brasil, né? Em lista, será que há espaço? Perguntaria em Portugal ao professor Júlio, logo em seguida ao Sérgio, se os tribunais estão abertos, têm condições, têm interesse de consenso, e têm interesse de realizar conciliações. Professor Júlio. Ó, professor Hélio, acho difícil, devido ao nosso sistema jurídico que temos. Os tribunais superiores, só em brevíssimas palavras, e na área que eu conheço melhor, os tribunais superiores atuam como segundo o tribunal quando há questões de facto ainda para dirimir, e nas questões de direito nós temos um Supremo, e portanto os tribunais na área, na jurisdição administrativa ou tributária, a palavra consenso, na dimensão que estamos aqui a discutir, diria que é praticamente impossível. Há aqui uma questão que o nosso sistema judicial está previsto na lei que, para as questões técnicas, os tribunais terem assessores, mesmo especialistas. Só que o problema é que depois levanta-se a questão financeira. E o Ministério da Justiça normalmente não tem dinheiro para ter nos tribunais, principalmente superiores, assessores, porque, como foi aqui dito, um juiz não sabe tudo. O juiz sabe de uma determinada área do saber, tem experiência de anos acumulado, mas é impossível, aliás, é impossível a qualquer ser humano saber tudo. E, portanto, é natural, faz parte da natureza humana, precisar de ajuda para resolver as situações de litígio. E, portanto, cá em Portugal, e concluindo, pelo menos na jurisdição administrativa ou tributária, da forma como a lei está plasmada, é difícil. Segunda questão, a falta de assessores que possibilitem ao juiz ter aquilo que, por exemplo, numa área de gestão que é muito importante, o ceticismo profissional. O ceticismo profissional é importante para a própria pessoa questionar-se: será assim? Não será? Ora, é muito. Eu, pelo menos, da experiência que tenho tido, quando se fala com o juiz não tem ceticismo profissional, porque ele tem que decidir. E, portanto, quando decide, ele toma uma posição. Embora na tomada da sua posição possa haver algum ceticismo quanto à decisão final, mas um juiz não foi formatado para ter ceticismo. Não, ele tem que tomar uma decisão. Toda a sua formação é no sentido de eu tenho que tomar uma decisão, bem ou mal, eu tenho que tomar. E, portanto, enquanto que nas outras áreas de saber, principalmente a nível de gestão, por exemplo, um revisor oficial de contas,
para tomar uma decisão quanto ao seu trabalho, ele faz parte do seu estatuto assumir uma posição de ceticismo profissional. Para quê? Para precisamente, tendo este ceticismo profissional, depois equacionar isto é assim, mas poderá ser assado, levá-lo a pensar. E é essa a grande diferença que eu noto entre um jurista e um não jurista, pelo menos cá em Portugal. Perfeito, Sérgio. Perfeito, professor Júlio. E eu pergunto ao professor Sérgio também, quer dizer, em Portugal parece que é uma grande dificuldade. O professor falou nesse aspecto de o juiz ele não se comporta como um semeador da dúvida, não é isso que o senhor falou? Exatamente, exatamente, é isso. Eu acho assim, lamentável, sabe? Porque o trabalho do magistrado também é um trabalho intelectual, e a essência do intelectual justamente é essa, ser um semeador da dúvida, não é? É lógico que vai ter aquele momento que ele vai ter que definir, não é, o direito, a apreciação dos fatos, do direito aplicável, não é? Mas a trajetória no processo é uma trajetória dessa de semear a dúvida, não é? Mas há um aspecto importante do professor Júlio com relação ao aspecto financeiro. Como um tribunal resolveria um acordo, no caso da Justiça Federal, matéria de ordem pública, com relação ao aspecto financeiro? Se a parte no acordo quisesse abrir mão dos valores passados, por exemplo, como é que você equaciona essa questão financeira dos acordos? Ah, Ficou claro? fica, ó, professor Eli, é assim, isso pelo menos cá em Portugal vai funcionar como atenuante quanto à pena a aplicar. Isto é, se uma parte cometeu um ilícito, se sabe que vai ser uma determinada pena devido ao seu comportamento, e se depois manifesta a sua disposição em repor dinheiros públicos, por exemplo, a nível da contratação pública, isso vai servir como atenuante na pena a aplicar. É assim que, pelo menos, tem funcionado cá em Portugal. Por exemplo, a nível tributário, se a pessoa repuser o dinheiro, por exemplo, um crime de abuso fiscal, essa pessoa vai ter uma pena muito mais reduzida do que aquele arguido que cometeu o crime de abuso fiscal e que não está disposto a repor o dinheiro que deveria ter entregue ou no previdenciário ou a nível tributário. É assim que funciona, pelo menos cá em Portugal. Perfeito, professor. E aí, Sérgio, os acordos e suas repercussões financeiras? Estás escutando, Sérgio? Estou ouvindo, estou ouvindo. As repercussões financeiras, a gente, Sim, por exemplo, matéria previdenciária, quer dizer, matéria criminal, o professor lembrou bem, mas, digamos, um acordo com o INSS. Muitas vezes, uma pessoa, ela passou a vida inteira, não é, quer se aposentar, mas tem um problema de contribuições, não é? Então, isso se coloca, por vezes, essas questões financeiras são ditas no âmbito administrativo, não é? Às vezes também há problema, não é? Vai abrir mão dos valores passados, digamos, uma pessoa que foi afastada do cargo, não recebeu a sua remuneração, mas foi afastada de maneira ilícita. O gestor o afastou de má fé. Aí ela ganha a questão, mas tem valor, os valores anteriores, por um período em que ela não trabalhou. Mas ela só não trabalhou porque a administração foi responsável por isso. Então, essas causas que têm repercussão financeira, você acha que também é possível haver acordo? veja, eu penso que, né, a Justiça Federal, principalmente por lidar com processos de natureza fazendária envolvendo o poder público, né, eu lembro que quando da instalação dos juizados especiais,
né, que o núcleo de todo juizado é a conciliação, né? O grande desafio foi esse, como conciliar, como nós termos um juizado, né, e a essência dele é conciliar, né, se os interesses públicos não são objeto de conciliação, as matérias envolvendo o poder público. E quando nós criamos o Juizado Federal, a pretexto de trazer para a Justiça Federal um modelo que existia nos estados, na realidade, o que nós trouxemos para a Justiça Federal foi um juizado completamente inovador, foi um juizado de feitos fazendários que não existia no âmbito estadual. No âmbito estadual existia aquele juizado envolvendo ações entre particulares. Você tem um voo cancelado com uma empresa, como é que faz? Devolve passagem, uma geladeira que você adquire, que vem defeituosa, abate o preço ou devolve o produto, né? Que nessas ações entre particulares a conciliação é tudo, né, mais fácil, é a essência do juizado entre particulares. No nosso aqui, criou-se o juizado com, né, aquele estigma de que conciliar feitos fazendários é praticamente impossível, né? E o grande trabalho do juizado especial foi cultural, né? Que refletiu não só nas ações nos juizados, mas também nas ações, inclusive de várias, né, comuns, quebrando, rompendo com essa cultura que existia de que o feito foi fazendário, envolveu o poder público, a conciliação é mínima, se não inexistente, né? Isso aí tem sido mitigado, né? Mas eu noto que no âmbito federal é necessário, né, que os responsáveis por essas ações do poder público, os procuradores da União, da Fazenda e também os advogados da União, eles tenham maior autonomia, né, para poderem, né, celebrar esses acordos, né? A gente nota que há uma certa, assim, muita cautela, né, e uma cautela tão exacerbada que muitas vezes são obstaculizados, né, acordos, né? Não há, né, há um receio muito grande por envolver ainda interesses fazendários na realização desses acordos. Perfeito. E aí, para terminarmos, eu pergunto ao professor Júlio, ao Sérgio, escola do consenso. O senhor acredita que em Portugal teria espaço, uma escola do consenso, uma escola com esse objetivo de conciliar as partes em Portugal? E perguntar a mesma coisa em relação ao Sérgio. Será que nossas escolas de consenso estão produzindo resultados? E aí, professor Júlio? Tem espaço em Portugal uma escola de consenso? Teria, nós temos aqui uma figura que é o julgado de paz, isto é, a nível do consumo, quando houver um litígio entre particulares, antes de se passar à fase judicial, passamos por uma fase também é judicial, mas de valores mais pequenos, em que se procura precisamente esse consenso, que é o julgado de paz. E só se não se conseguir é que então vamos para a fase judicial estadual. Então, agora, quem é que está nos julgados de paz? São ex-juízes que já estão jubilados e que, portanto, vão fazer esse papel. Respondendo à sua pergunta, professor Hélio, sim, penso que seria uma questão a analisar e uma nova profissão a aparecer. Perfeito. Perfeito, professor. E aí, Sérgio, no caso do Brasil, Eu as também, escolas eu, de eu consenso. concordo com o professor Júlio e também com essa sua ideia. A escola do consenso eu acho que é fundamental para que o sistema judiciário brasileiro avance com as conciliações, porque muito se fala sobre a conciliação, mas a ferramenta que irá viabilizá-la é muito profunda, é muito complexa, né? Isso precisa ser estudado, aprofundado, né? A conciliação envolve conhecimentos extrajurídicos, né? A identificação no processo de um determinado aspecto, de um determinado pormenor que pode conduzir a um êxito na conciliação, a identificação desse pormenor,
não é? Dessa questão fática, ou probante, ou jurídica, não é? Exige conhecimentos extrajurídicos, né, que serão bem explorados, formarão técnicos de conciliação, né, adequados numa escola como você tem frisado, Hélio, uma escola de consenso, uma escola de conciliação. Eu acho que seria assim, uma ferramenta importantíssima tanto em relação aos feitos entre particulares, como aqueles envolvendo o poder público, no âmbito estadual, nas varas de família, né, de sucessões, né, esses técnicos, né, aprimorados, pessoas com muitas virtudes de serenidade, de comedimento, de prudência, né, até de amor mesmo, né, a conciliação, né, eu imagino sempre, por exemplo, uma vara de família, você ter na vara de família um juiz com grande conhecimento jurídico, né, e um juiz estudioso, né, da realidade humana, das virtudes humanas, né, o êxito desse magistrado, né, a capacidade, o sucesso dele passa muito pela capacidade dele de conciliar, né? A conciliação eu vejo assim em alguns ramos do direito, principalmente no direito de família, né, importantíssimos, né? Mas para isso a escola funcionará bem, né, porque a gente, se for recordar os magistrados do passado, como Davi e Salomão, eles atuavam numa época em que o direito escrito praticamente não existia, né? O direito era formulado ali diante do caso concreto e eram homens, né, daí denominados excelências, né, porque eram homens assim que tinham grandes conhecimentos da natureza humana, da filosofia, das virtudes, né, e eles conseguiam encontrar aquela solução, né, mais justa, mais serena. E eu acho que o judiciário está precisando também, né, para alcançar êxito nesse tema específico do consenso, da conciliação, de um aprimoramento, né, da formação do magistrado, né, nesses aspectos. Eu acho que o magistrado bem treinado, bem capacitado, e seria um conhecimento assim multidisciplinar, envolvendo psicólogos, sociólogos, né, para capacitar o magistrado para que ele entre numa sala de audiência, não aquela ideia equivocadíssima de que, olha, com a audiência tem conciliação, vamos conciliar aqui que encerra prematuramente o processo. Não, a conciliação envolve muito mais. Eu acho que na conciliação o juiz tem que conhecer o processo, né, tão ou até mais do que se ele for sentenciar, né? Ele tem de ter aquele conhecimento profundo do processo. E a conciliação se torna difícil, né, porque com né, o número elevado de processos nos juízos, né, esse trabalho de gestão, né, tem de ser muito bem planejado quando voltado à conciliação, né? Você tem de ver como é que eu vou fazer essa gestão, porque, né, um determinado aspecto que você se prende para chegar à conciliação é fruto de uma observação do processo e mostrar isso ao juiz, que, olha, você para conciliar, você tem de conhecer o processo mais ou igual se você fosse sentenciado. Não é a conciliação um instrumento para abreviar o ritmo do processo, né? Mas eu concordo com essa sua ideia do professor Júlio, né, das escolas de consenso e de conciliação e começar a estudar como seria, quem seriam os profissionais envolvidos nisso e despertar principalmente os juízes, né? Muitas vezes pode-se pensar, não, o conhecimento jurídico, né, é importantíssimo, né? Agora, o êxito na conciliação depende de conhecimentos extrajurídicos, que somente a escola pode propiciar, né? Pois bem, então, na verdade, aqui ao fundo, na tela, nós temos a Escola do Consenso e ela está entrando agora. Exatamente, a Escola do Consenso. Aí, Karina, abre aí pronto, agora sim. Já que conseguimos, depois de tanto tempo conseguimos. A gente estava aqui falando com o professor Júlio Tormenta, em Portugal, e o professor Sérgio, em Alagoas, doutora Margarida já também esteve, ela está na Academia Pernambucana de Letras, falando que é um espaço muito importante para a Escola do Consenso. E nós temos aqui a coordenadora, a diretora da Escola do Consenso, né? Da Escola do Consenso da Universidade Católica de Pernambuco, que está aqui ao fundo.
na tela. E aí, Karina, o que é que faz a Escola do Consenso? Abre o áudio, por favor. Abre o microfone. Eu acho que hoje foi um dia um pouquinho especial, né? Veja se, talvez pelo celular, não? Você teve dificuldade também de entrar, não foi, Sérgio? De Tive abrir um o pouco. microfone. Como foi que você resolveu? Eu me socorri aqui do pessoal, estou aqui no trabalho, eu me Dá a nossa socorri dos dica, porque técnicos aqui, acho viu? que a Karina está com alguma dificuldade também, né? Normalmente bastaria abrir o microfone. Entra pelo celular, porque é exatamente isso. A Karina tem uma grande experiência em Escola do Consenso, é a coordenadora da Escola do Consenso, tem experiência, professor Júlio, na Itália, na França, não é? É uma pessoa que já vem de muitos anos trabalhando com isto. Então, a universidade vem estabelecendo convênios, sabe, Sérgio? Com o Tribunal de Justiça, com tribunais do trabalho, com tribunais federais, para, de algum modo, nos auxiliar, a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho, a trabalhar, a lidar com o consenso. Vamos aqui entrando. Vamos ver se Karina consegue entrar. Talvez sim. Se abrir o microfone. Abre o microfone, Karina. Será que consegue abrir o microfone? Pronto, consegui. Agora. Consegui. Fala da Escola do Consenso, Karina. É porque eu estava no computador de Fred aqui na Escola do Consenso, e aí, como ele não estava cadastrado, aí por isso eu não conseguiria abrir o microfone. Fala um pouquinho mais alto. Fala mais alto. Mais próximo, talvez, do telefone. Estão me ouvindo bem? Agora é melhor. Pronto. Bom, muito boa tarde a todas e todos aqui presentes. Gostaria de, em nome do professor Elioren, cumprimentar a todos e todas. Realmente é uma alegria, né, e uma honra também participar desse momento de discussão tão importante, tão relevante, inclusive com uma pergunta, né, que tomou um coro muito especial, que é se as universidades estão prontas para essa educação para o consenso, né, para a não litigância. Pois bem, a Escola do Consenso da Universidade Católica de Pernambuco é uma escola do pensamento e um espaço também, porque aqui a gente aposta num saber fazer prático. Então, a gente forma pessoas dentro de uma vasta grade que inicia-se com a mediação humanista, uma metodologia desenvolvida na França há mais de 30 anos por Jacqueline Mourinot, e que hoje tem um espaço muito expressivo dentro do sistema de justiça na França, na Itália e em vários outros países. Hoje tem experiências da mediação humanista em todos os continentes do mundo. E aqui no Brasil, a gente acaba sediando o desenvolvimento da mediação humanista a partir da Universidade Católica, aqui em Recife, mas hoje com experiência também, não só formativa, mas também prática em vários estados do Brasil. E aí, o nosso grande projeto, o nosso grande propósito é formar pessoas, né, profissionais para atuarem com a mediação e, ao mesmo tempo, prestar o serviço de mediação por meio de uma câmara privada, aqui se chama Câmara Privada de Mediação Humanista, né, Jacqueline Mourinot, e a gente desenvolve práticas de mediação também junto ao sistema todo de justiça. Então, hoje somos credenciados da Justiça Federal, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, do TRT, e várias entidades e organismos credenciam a Escola do Consenso para lidar com conflitos, caso venha a existir conflitos com partes contratantes ou até mesmo para desenvolvimento de consultorias institucionais em consensualidade. Então, fazemos muita formação e prestamos o serviço de mediação. E também o serviço de soluções consensuais e inovadoras. Às vezes, são estratégias jurídicas desenvolvidas aqui por grupo de professores, de alunos, de pessoas envolvidas com a consensualidade, para dar soluções ágeis, né, e que importe à comunidade, ao mercado produtivo
e a academia. Então, em linhas gerais, é isso aí que a Escola do Consenso é. Vocês podem também conhecer mais a Escola do Consenso por meio das nossas mídias sociais. Tem o Instagram, @Escola do Consenso, tudo junto. Temos também um canal no YouTube, um site, e ali a gente divulga muito, não só o que a gente pensa sobre isso, mas as nossas experiências e o impacto social que isso vem, de certa maneira, promovendo em toda a nossa comunidade, no nosso estado e também no nosso país. Exemplifica, Karina. Exemplifica como é que ocorreria esse processo, esse procedimento, junto à Justiça Federal, do Trabalho. Como é que está funcionando junto à Justiça Federal? Exemplifica. Pronto, a gente fez o documento de credenciamento, né, a formalização do conveniamento. Hoje a gente está desenvolvendo um aditivo muito importante para ampliar a atuação e já com um mutirão em organização para desenvolvimento. Diálogos também bastante já desenvolvidos com a Defensoria Pública da União, para que a gente possa ter uma intervenção mais expressiva e ter uma pauta, vamos lá, de colaboração, numa perspectiva mais adiante de cerca de 1.000 processos por mês. Então, isso promoveria uma colaboração muito expressiva, né, com o acesso à justiça mais focado na dinâmica da celeridade e também da cooperação, né, das partes na autocomposição. Então, Já esse teve seria, algum caso concreto, Karina? Algum caso concreto, trabalhista, estadual, federal? Explica, exemplo. Pronto, na Justiça Federal, a gente já teve desenvolvimento há uns anos nos mutirões junto à Caixa Econômica, nos habitacionais, né? E também na área de recuperação de crédito. Então, a gente teve tem atestado de capacidade técnica, então a gente teve resultados bem expressivos trabalhando junto ao Sejusc da Justiça Federal, tanto em Recife quanto em Caruaru. Na Justiça do Trabalho, a gente inaugurou pela primeira vez... Como seria a recuperação de crédito, hein, Karina? Como seria a recuperação de crédito na área federal? Recuperação de crédito comercial, junto à Caixa Econômica. Vê aqui pronto meu boleto. Desculpem, é que está tendo aqui exatamente a celebração de 1 ano da Escola do Consenso. Se o professor me permitir, faço uma passada rápida para conhecerem também o espaço físico aqui da Escola do Consenso. Claro, claro que sim, Karina. É ligado à Faculdade de Direito, é? Ligado à Universidade Católica de Pernambuco. Hoje é um projeto de extensão e inovação e que está em via de transformação para um Instituto de Ciência e Tecnologia. Pleiteamos, junto ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o reconhecimento como inovação social. Fomos uma das 4 instituições de ensino convidados pelo MCTI para apresentar a Escola do Consenso como uma inovação social na educação. E hoje a gente vem em diálogos para difundir a Escola do Consenso como uma política pública para a educação realmente. Então, perfeito. Enquanto você está mostrando aí, Karina, eu vou dar um exemplo, veja se concorda. Como é que a Justiça Federal funciona no consenso com a Caixa Econômica? Normalmente a Caixa Econômica faz um contrato com as pessoas, normalmente mais pobres, para que elas tenham direito de habitação, não é? E esses contratos, às vezes, têm cláusulas de atualização monetária que estão muito acima do mercado. E elas não têm como pagar, elas iriam perder a casa, né? E aí, o que a Caixa Econômica permite que se faça, através do consenso? Diz, olha, aquele percentual que vai ser tão alto pode ser mais baixo. Se você devia X, você pode continuar com a casa desde que você pague X sobre 5. Né? Ou seja, aquele percentual de atualização monetária faria com que a casa custasse muito mais do que aquele valor de mercado. E a Caixa, sem perder, digamos, nenhum recurso, sabe, professor? Sem perder recurso, ela pode fazer um acordo com base em percentuais de juros, de correção monetária bem menores. Então, a parte mantém o seu apartamento, a sua casa, e, por outro lado, a Caixa também não perde. Não é? A Caixa recebe o valor legítimo pela casa, pelo imóvel, admitindo não receber o que ficou no contrato, porque o contrato implicaria um valor muito maior do que aquela casa, que aquele apartamento tem no mercado. Esse seria um exemplo, né, Karina? Exatamente, professor, exatamente. Como também nas questões, por exemplo, da recuperação dos créditos comerciais,
são pessoas que já estão com os CPFs negativados, com alto endividamento, e aí eles fazem uma política, né, muito expressiva de redução, né, em juros e multas, às vezes descontos sobre o valor originário, para justamente tentar recuperar esse crédito e devolver, né, a capacidade de estarem com os nomes limpos e ter outra aderência a crédito dentro da própria Caixa. Então, foram duas experiências mais expressivas. A dos mutuários, os prédios caixão duraram bastante tempo, né? E essa do crédito comercial foi uma experiência pontual. A gente teve êxitos em cima de 90% de recuperação de acordos dentro da problemática do mutirão. E vocês estão localizados agora onde funcionava a sede de um banco, né? Exatamente, onde era aqui Mostra aí para o pessoal Vamos lá. antes funcionava um banco, sabe, Sérgio, no local. Aí agora, qual era o banco, Karina? Me Vou esqueci o nome. apresentar vocês, é o Itaú. Aqui Itaú. a salinha da coordenação está em festa, mas é bom que vocês veem, por isso a gente teve uma dificuldade aqui. Bom, aqui é uma das salas, deixa eu virar assim, o contrário, assim, pronto. Aqui é a sala da coordenação, ali a gente vai. Aqui é a sala de formação. Aqui. Graças a Deus. Aqui é a entrada da Escola do Consenso. Essa parede aqui, tá todo mundo em festa, que é a live. Ali foi a parede de inauguração. Esse aqui é o nosso espaço. Espaço muito bom, né, gente? É um espaço muito bonito, realmente. Então, fica aqui no hall do Bloco G, logo na entrada da universidade. Então, é um lugar muito privilegiado, porque está com alta visibilidade. É um espaço... O pessoal jovem está animado aí. Porque celebrando um ano, claro, professor. tá. A gente comemora um ano. E aí as salas de mediação, aqui é a recepção. As salas de mediação, essa daqui é a Esperança, em homenagem ao Jubileu da Esperança do Papa Francisco. Aqui é a sala Amor, em homenagem ao amor que teria estado presente também no lema da bandeira do Brasil. E aqui a paz. Banheiros acessíveis, do outro lado, copa. Aqui o nosso bolo do consenso. O pró-reitor, professor Degislando, de graduação, Padre Lúcio. O representante do Instituto Humanitas. É isso, conheceram um pouco aqui da Escola do Consenso. Que bom, Karina. Eu, pelo menos de minha parte, eu acredito de todos nós, não é? A gente deseja que não seja apenas um ano, que isso tenha resultado, que isso tenha sucesso, que mais pessoas, que a Escola de São Vicente se aproxime mais, tanto da Justiça Federal, do trabalho, como vocês estão fazendo, estadual, né? E quem sabe no ano que vem a gente já apresenta mais resultados aí dos êxitos junto ao Justiça Claro. Federal. Claro, muita torcida nesse sentido, Karina. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Karina, obrigada pela doutor Júlio, oportunidade. Sérgio, a todos vocês. Um abraço. Muito obrigado, Karina. Tudo de bom. Obrigado, gente. Vou parar a gravação aqui, mas a ideia realmente é essa, né? Aproximar a universidade da prática. E isso vem sendo feito aos poucos, né? Muito animadamente, mas aos poucos, né? Me parece que tudo tem que ser feito gradativamente. Muito obrigado pela participação, professor Júlio, falou, Sérgio. as escolas da magistratura estaduais estão, né, adotando essa ideia. A gente precisa estender isso às federais, não é? Eu acho que sim. Ideia, né? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, isso estimula o estudante universitário que ainda está por lá, né? Estimula ele ingressar, conhecer melhor a Justiça Federal, né? Conhecer melhor a Justiça do Estado, conhecer melhor a Justiça do Trabalho. É uma aproximação. Eu espero que isso dê certo. A Escola do Consenso. E ao final, detrás aqui na tela, tem a entrada da Escola do Consenso. Eu tirei uma foto e coloquei a entrada da Escola do Consenso. Olha, muito obrigado a todos vocês. Tchau, Sérgio. Valeu, professor Júlio. Um abraço, até a próxima. Valeu, Décio. Obrigado, igualmente. Um abraço. Todo mundo, Givani, muito obrigado. Valeu, gente. Abraço. Tchau. Boa licença. Parar a gravação agora. Boa noite. Boa noite.